Fato é que quando fala de Gilmar Mendes, de Lava Jato, eu lembro disso daqui. Olha só, relembrar é viver. Estou lendo e recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. Livro escrito por Odebrecht. Odebrecht envergonha a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, um juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito. Igual esse inquérito que nós tivemos aqui. Para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma crítica às delações premiadas da Lava Jato. Mais de 180 delações premiadas. Empresários poderosos confessaram seus crimes, devolveram dinheiro, entregaram provas. Mais de 180 delações. Aí ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas só eram soltas após as delações premiadas. Lembrando que na era Lava Jato, que apesar dos apesares, não é disso que eu quero falar, todo mundo tinha direito a recurso. Eu mesmo, diversas vezes, recorri de decisões do Sérgio Moro. Eu ia para o TRF4, eu ia para o STJ, eu ia para o STF, advoguei na operação, em 7 processos. Né? Os acusados tinham direito de recurso. Em nenhuma prisão da Lava Jato, em nenhuma, alguém ficou mais de 30 dias preso sem denúncia. Aí eu olho para isso daqui que o Gilmar está falando e eu lembro do meu cliente agora 2025, né? Da farsa da trama golpista, Felipe G. Martins. Ficou preso 6 meses. 6 meses por uma viagem que não fez. Depois que provamos que ele não viajou, é colocado em liberdade. Mas uma liberdade condicionada. Tornozeleira, tem que ficar em casa, todas aquelas restrições que todo mundo sabe. Né? Depois de solto, a denúncia demorou mais de ano para sair. E nesse período que ficou preso por 6 meses, recebeu várias restrições a seus direitos, inclusive a forçá-lo ao delator. Nós não vimos o Gilmar sair em defesa, a corte sair em defesa. Não vimos uma investigação séria sobre isso. Felipe Martins teve restrições a visitas. Por que será? Está preso injustamente por uma viagem que não fez. E, de repente, restrições a visitas. Não pode mais receber esposa, receber familiares. De repente, é jogado numa solitária por 10 dias sem luz. Por que será? Será que estavam querendo forçá-lo a delatar? E eu pergunto pro Felipe, por que você passou por tudo isso, Felipe, e não delatou? Ele diz porque não tinha o que delatar. Felipe foi claramente torturado, coisa de pervertido, né, Gilmar? Mauro Cid, por sua vez, é chamado de delator sem ser um delator. É preso, no caso das joias, né, depois esse caso é arquivado, ou seja, criaram um caso para prender Mauro Cid, e ele também começa a sofrer restrições a direitos. Restringem visitas de familiares. Mauro Cid faz o quê? Espana e faz uma delação premiada. Só que diferente daquela 180, que Gilmar está chamando de perversão, de tortura, da Lava Jato, Mauro Cid sequer confessou um crime, Mauro Cid sequer entregou prova, sequer devolve qualquer dinheiro. Né? Mauro Cid não contribui com nada. Então vejam a discrepância. Nós estamos em um caso infinitamente mais grave que o que quer que tenha acontecido no Lava Jato. E nós não temos uma fala dessa. Olha só. Fux, de repente, vira inimigo porque está sendo juiz. O único juiz de carreira da corte, que está sendo extremamente sensato, cirúrgico, um ministro que nunca deu entrevista sobre o caso, o único ministro imparcial da corte, de repente precisa de terapia porque ele está sendo prudente, cauteloso e está comprometido com as causas que atua.